Nesse capítulo agora que a gente vai discutir, que é o capítulo em que o Freud vai pegar basicamente, né, dois grupos para tomar como exemplo, né? Então ele vai falar de duas massas artificiais, que seria exatamente a igreja e o exército, né? E não é à toa que ele escolhe, que ele elege, na verdade, a igreja e o exército como os dois grupos que ele vai analisar ali, basicamente, para falar sobre a psicologia das massas, né? A gente vai entender, inclusive, o motivo dessa escolha. Todo mundo fica dizendo, todo mundo que eu digo, alguns detratores do Freud, né? Ele pegou a igreja, né? Simplesmente porque ele era ateu, então ele quer denegrir ali a imagem, né? Dessa instância, dessa instituição religiosa e algo do tipo, e não. O Freud tem uma boa explicação, de fato, para ter escolhido ali a igreja, sobretudo, né? Enfim, a igreja católica, né, o cristianismo, perdão, de modo geral, ele vai demonstrar do porquê que ele vai servir, inclusive disso, para ele poder, enfim, discutir o que ele quer. Nesse momento aqui, em que a gente vai discutir do porquê que o Freud pegou esses dois objetos, né, para analisar, a gente vai começar entendendo uma coisa que é bem interessante, né? Então o Freud vinha discutindo as questões que estavam vinculadas ao amor, à libido, etc. E não à toa ele vai utilizar essa premissa para analisar basicamente esses dois objetos. Então pega lá o fato dele entender que há uma premissa que ele vai discutir bastante, né? Que ele vai, enfim, se dedicar bastante a essa discussão lá no Futuro de uma Ilusão, como a gente vai ver, né? Posteriormente, que tem uma premissa que envolve, inclusive, esse movimento como um todo, né? Que envolve essa concepção de modo geral, né? Então, do porquê que tem alguns dogmas que são cativos ali, né? Nesse grupo específico, ou do porquê, inclusive, que a gente precisa adorar uma figura, né? A figura de Cristo aqui, basicamente, porque o Cristo é o Pai, né? O Cristo é aquele que ama a todos da mesma maneira. A gente vai entender isso também da similaridade, né? E da aproximação que ele vai fazer entre essa premissa na visão religiosa e essa premissa numa visão mais militarizada, né? Ali pegando o exército como exemplo. Então ele vai dizer o seguinte, olha, pensem lá nas premissas que são impostas. Então, o Cristo é aquele que ama a todos de maneira igual. Tal como vocês acreditam aí, né? Que a mãe de vocês ama vocês da mesma maneira, né? Quando vocês têm lá irmãos, né? Então, é a mentira necessária que toda mãe deveria contar, né? Só algumas contam. Outras são mais sádicas e não contam aí isso. E preferem ficar destruindo aí com a vida dos filhos, né? Mas as mães que são, enfim, mães mais interessantes, né, mães que se importam mais com seus filhos, etc. Elas sempre contam essa mentira, né? Minha avó enfim, minha mãe também conta essa mentira e é óbvio que nesse caso sou eu a filha preferida, né? O meu irmão, não sei se ele vai assistir essa aula aqui, mas ele sabe que é verdade que eu sou a filha preferida, enfim, o problema é dele. Mas minha avó conta muito isso, né? Tanto pros filhos, que todo mundo sabe quem é o filho preferido. Aliás, os irmãos sempre sabem quem é o filho preferido, né? Quem é irmão sabe do que eu tô falando exatamente. Quanto aos netos, né? Então ela descaradamente tem preferências por mim, pelo meu irmão, porque foram, segundo ela, né? É só porque vocês foram os primeiros netos que eu tenho esse cuidado a mais. Mas não é que eu, enfim, que eu prefira algum de vocês. Eu gosto todos da mesma maneira. Até um dia desse, meu irmão gravou um vídeo com ela, né? Ele me marcou lá no Instagram, em que ele pergunta, vovó, quem é o seu neto preferido, né? Eu, a Jéssica, a Hannah, que é minha prima, o Vitor, que é meu primo e tal. E ela diz, todo mundo, né? Daquele jeito dela, todo mundo, né? Todos são meus netos. Não tenho preferência nenhuma, mas... E é engraçado porque ela mesma já se derruba, né? Mas... Mano, nesse mais aí é só a deixa que eu precisava, né? Eu não tenho preferência nenhuma, mas... Aí ela começa a dizer lá, né, as questões dela, não, é que vocês eu criei, né, eu não criei os outros, vocês eu criei, então é por isso que eu tenho uma tendência maior, né, pra ficar ali com vocês e tal, enfim, sabe-se, pra quem estuda psicanálise, que não se trata absolutamente nada disso, ela poderia não ter criado a gente e ainda assim desenvolver o que ela desenvolveu, né,
esse afeto diferenciado, que é natural. É completamente natural, a gente sabe que é isso. Nós temos nossas preferências. A gente diz que a gente não quer machucar nem o pai nem a mãe, né? Mas a gente sabe que a gente tem ali entre os dois uma preferência também. É completamente natural porque isso faz parte da vida humana, né? Você tem o seu professor preferido, você tem um amigo preferido, né? Você tem, enfim, colega ali do trabalho preferido. Isso é natural porque há identificação, há investimento libidinal, etc. Então é completamente natural. Só que aqui essa mentira, ela precisa ser replicada, né? Porque os membros precisam acreditar que não há predileção, né? Sobretudo quando eles não são o objeto de predileção ali, né? Naquela situação. Porque se houver predileção, haverá ruptura naquele grupo. Então o grupo ele precisa ficar totalmente homogêneo ali e acreditar que todos são amados da mesma maneira, né? Então Freud vai até pegar uma citação, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui pra vocês, acho que sim, porque estava marcada. O Freud vai pegar uma citação de Mateus, né, lá na Bíblia. Deixa eu só pegar aqui, que eu já havia marcado. Aqui, ó. O Freud vai dizer o seguinte, vai colocar essa citação, né? Cristo formula esse amor uniforme expressamente, aí abre aspas, né, para Mateus, ali na Bíblia. Mateus 25. O que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, o Freud vai dizer o seguinte, olha, o Cristo está literalmente dizendo, né, aqui na Bíblia, que se você tocar em algum desses meus pequeninos irmãos, você está tocando em mim, né? Você está atingindo diretamente a mim. E com isso ele faz com que aqueles sujeitos que já foram cooptados para aquela massa específica, para aquele grupo específico, que aqui é o grupo religioso, né? A igreja, eles acreditem que eles são amados de maneira igual. E com isso eles precisam se dedicar também, né? Dessa maneira, porque não há ali nenhuma predileção. Ele ama a todos, ele não me ama menos nem mais, ele me ama ali uniforme. Então é por isso que a gente precisa se manter aqui unido de fato. A mesma analogia, enfim, e o Freud também vai dizer que é basicamente por isso que se fica ali, né, a figura de Cristo se fica na figura do pai, desse pai protetor, desse pai que não faz diferença, desse pai que ama a todos da mesma maneira, e etc, etc, etc. E aí o Freud vai dizer o seguinte, olha, isso acontece também no exército, só que a figura lá que é eleita, né, nesse sentido, é a figura do general, né? Então o general tem ali seus subordinados e todos o respeitam e todos se voltam para ele, da mesma maneira como os fiéis se voltam a Cristo, de uma maneira em que precisam servi-lo justamente porque ele os ama de maneira uniforme, né, de maneira igualitária. Então a gente precisa simplesmente funcionar dessa maneira. Com isso, o Freud vai fazer uma discussão interessante aqui. Ele vai dizer o seguinte, olha, por isso que essas massas elas conseguem, no final das contas, fazer e manter esse grupo, né, esses fiéis, digamos assim, esses fiéis ou esses soldados aqui, né, ali também de maneira uniforme. Por quê? Porque basicamente eles terão uma tendência maior a devolver ali, já que está tudo uniforme, né? Então, olha, não houve ali uma predileção, então eu também não tenho por que me rebelar ou algo do tipo. E mais do que isso, essa figura precisa se manter dessa maneira sóbria para que ela consiga coordenar aqueles sujeitos que estão ali inseridos, né? Por isso que o Freud vai fazer ele vai pegar essa noção de amor e vai colocar aqui para fazer com que a gente consiga compreender. Esse amor, ele vai inodar, inclusive, nessa coordenação que se terá, né? Então é o seguinte, olha, Cristo me ama da mesma maneira que ele ama qualquer outro. Então eu tenho uma importância tão grande como a de qualquer outro. Por que a gente tem essas normativas, né? Inclusive como mandamentos, né? Amar o próximo como a ti mesmo, por exemplo. Olha, da mesma maneira como eu consigo dividir aqui o meu amor por todos vocês que são meus filhos, então eu não faço distinção entre vocês, vocês precisam também se doar para com os outros da mesma forma, para que a gente consiga se manter enquanto uma unidade, né? Se manter enquanto um grupo. Um dia desses rolou aí uma
uma coisinha, uma rusgazinha, né, entre a Bruna Marquezine, né, aquela atriz lá da Globo, e a população, né, parte da população cristã, porque parece que a Bruna Marquezine fez, parece não, ela fez, eu vi o vídeo, ela fez comentários dizendo o seguinte: olha, eu sou fã de Cristo, eu sou fã de Jesus, eu acho Jesus um cara maneiro, mas o que enfraquece aí é o fã-clube, né? E aí uma das moças que se sentiu completamente ofendida, uma moça cristã, crente e tal, ela diz o seguinte: olha, primeiro de tudo, né, fã-clube não, o corpo de Cristo na Terra. Olha só o quão interessante isso aqui pra gente. Ela diz o seguinte: fã-clube não, o corpo de Cristo na Terra. Cristo é a cabeça, o corpo são as igrejas. É literalmente isso. Isso tá realmente, né, na Bíblia. O corpo de Cristo, ele vai se corporificar de fato nessas instituições. Faz parte, é uma unidade só, por isso que precisa se manter coesa. Isso é muito interessante pra gente. Isso é uma puta de uma análise que a gente pode fazer, né? Então, é tão fundamental, é tão concreto, que é uma só unidade, que se fragmenta simplesmente de maneira simbólica, né? Então, o Cristo seria a cabeça e o corpo dele está espalhado nessas instituições religiosas que são as igrejas. E eles são um só. Um não funciona sem o outro. Então, tudo que Cristo deixou ali de mandamentos, né, de denominações e etc., vai se corporificar de fato na instituição religiosa que é a igreja. E os fiéis que nela estão, né, que dela fazem parte, precisam justamente fazer com que aquilo tenha um percurso necessário, tenha um percurso gradativo, né, normal, natural das coisas. Então, essa crença se dá porque eu faço parte, inclusive, desse próprio corpo. Eu sou um só, no final das contas. E aí, com essa noção, ou seja, de que eu faço parte, eu sou membro integrante, inclusive, daquele movimento, eu preciso proteger essa unidade, porque essa unidade também sou eu. Por que a gente tem... são dois tipos, né? Como é que eu posso dizer? São dois tipos de narcisismos, digamos assim, que a gente pode discutir agora aqui, né? Que é o narcisismo entrópico e o narcisismo nugentrópico, né? Essa é uma palavra difícil. Quem fala bastante dela, inclusive, é o Ricardo Goldenberg, nesse livro aqui que eu já indiquei pra vocês, né? Nesse mesmo capítulo, inclusive, que ele vai discutir lá a igreja e exército, ele faz essa distinção lá entre o narcisismo entrópico e o narcisismo negentrópico, uma palavra horrível. Qual é a distinção? Bom, o narcisismo entrópico é cada um por si. Cada um tem que se virar, né? O narcisismo entrópico se volta somente para si e não interessa, enfim, basicamente como é que os outros vão funcionar. Eu só quero sanar as minhas próprias questões. No narcisismo negentrópico, é aquela máxima de que é um por todos e todos por um. Por quê? Porque todos precisam se proteger para que narcisicamente eu também esteja protegido, já que eu estou inserido dentro daquela unidade, dentro daquela instituição, seja ela religiosa, como é no caso da igreja, ou seja ela militar, como é no caso do exército. Só que eu preciso que isso fique completamente coordenado para que tudo funcione da melhor maneira possível e a gente consiga se manter de maneira coesa. Inclusive a minha própria estabilidade depende disso.